Pessoal, boa noite. Condutor Célio aqui. Eu coloquei uma enquete aí sobre aquela viatura que estava naquela rodovia, um trânsito um pouco congestionado, com um caminhão inclusive, e do lado esquerdo tinha a faixa contínua, do lado direito o acostamento, e eu fiz a pergunta, né, sobre o que você faria para ultrapassar naquela situação. Muitas pessoas responderam a enquete, teve mais de 30 respostas. Destas respostas, a maioria, cerca de 80% das pessoas que responderam, a maioria eu acredito que já seja condutor de ambulância, inclusive profissional, trabalhando na área. A maioria, cerca de 80% das respostas foram passar pelo acostamento. Porém, algumas dessas pessoas que falaram que passava pelo acostamento, respondeu de uma forma meio insegura, com um ponto de interrogação, inclusive, pelo acostamento, seria pelo acostamento, como se estivesse falando o que faria, mas já fazendo outra pergunta. Então, vamos discutir aqui qual seria o mais ideal, o mais certo a se fazer, passar pela esquerda ou passar pelo acostamento. O que seria a forma mais correta? Lembrando, gente, que o mais correto, a forma mais correta é prezar pela segurança da equipe, né? E do paciente também, quando o paciente já está embarcado. Então, tudo tem que ser analisado. De um lado, o Código de Trânsito Brasileiro fala que o acostamento, a função do acostamento é para trânsito de pedestre, né? Trânsito de ciclista e, entre outros casos, em uma situação de emergência, o que seria? Seria um carro estourou o pneu ou furou um pneu, não tem onde parar, então uma parada ali de emergência. Seria mais para isso, entendeu? O acostamento é destinado para a circulação de veículos de urgência? Não é a função dele. Ele pode ser usado? Pode. Depende da situação. Aí tem que ser analisado. Nesse caso aí específico, a gente percebe que tem um caminhão aí na frente. O mais correto seria a ambulância. Primeiro que esse condutor aí, ele está totalmente correto, porque ele está aguardando o momento certo para ultrapassar. Ele não quer arriscar ir pelo acostamento. Qual que é o risco do acostamento? A ambulância pode passar pelo acostamento? Pode. Se o condutor verificar e decidir que na situação exige que tenha agilidade no atendimento ali, ele vai usar os meios que tem. Então ela pode. Não é para isso que o acostamento foi feito, mas numa situação que requer agilidade, pode. Inclusive, os veículos de fiscalização de trânsito passam pelo acostamento quando estão em operação. Então isso significa o quê? Que o acostamento pode ser usado sim em situações assim que não na situação corriqueiras, ou quando tiver realmente uma necessidade. Aí do lado esquerdo, a gente percebe que tem uma faixa contínua. A faixa contínua é feita pela engenharia de trânsito. Então, quando eles colocam a faixa contínua, é porque realmente não tem visão suficiente para você ver se está vindo o carro do outro lado ou não. Então, o correto aí seria o quê? O mais correto seria aguardar quando essa faixa contínua voltasse a ser uma faixa seccionada, e o mais correto seria fazer a ultrapassagem pela esquerda. Só que, vamos lá, vamos analisar aqui. Aí na frente desse veículo tem um caminhão. O que pode acontecer com o caminhão se ele for para o acostamento? Tombar o caminhão, até que não tem esse risco tanto, porque aí é uma reta. Normalmente os caminhões tombam quando vai para o acostamento, que tem um desnível, é na curva. Só que mesmo na reta, quando o caminhão ele sai da pista e vai para o acostamento, dependendo do peso que tiver no caminhão, eu já vi situação assim, pode estourar aquele pneu do lado de dentro. Quando sai o pneu mais de fora, ou mais externo, aquele pneu mais de dentro do caminhão, na parte traseira, ele não aguenta o peso. Então pode acontecer de estourar o pneu. Então por isso que os caminhoneiros normalmente eles não vão sair para o acostamento, mesmo que for uma ambulância que está vindo atrás. Então o motorista da ambulância ele vai olhar, e nesse caso aí, como é uma pista reta, dá para ver, parece que o acostamento aí é um pouco seguro. Eu, particularmente, poderia ser que eu usaria esse acostamento aí, dependendo de que a ocorrência fosse, se realmente tivesse uma necessidade muito urgente.
Se essa faixa contínua fosse muito longa, muito demorada, ou fosse um caminho muito longo, eu ia usar o acostamento. Outra observação que tem que ser feita aqui. Às vezes o veículo da frente, no caso aí o caminhão, não está vendo você. Então não fica muito colado na traseira do caminhão, porque às vezes até a sirene ele não vai ouvir. Teve alguém aqui que comentou que falaria no microfone da viatura pedindo o caminhão, advertindo o caminhão, uma coisa assim. Mas ele não vai ouvir. A distância entre a boleia ali, a cabine do caminhão, e onde a ambulância está é um pouco longe por causa da carroceria que é comprida. Então, provavelmente ele não vai ouvir. O certo seria afastar um pouco do caminhão e de vez em quando dá uma entradinha para a esquerda ali, ó, dá uma entradinha e volta com farol alto. Coloca o farol alto para poder exatamente incomodar mesmo, para ele ver. Porque o farol baixo ele não vai perceber. Então o farol alto incomoda. Então o objetivo vai ser esse, chamar a atenção. Então, de vez em quando dá uma entradinha para a esquerda, dá uma piscadinha no farol e volta para a direita. Dá aquela entradinha rápida, assim, sem risco, sem perigo. Dá a entradinha e volta para ele perceber a ambulância. Ele vai perceber. Se tiver condição dele ir para o acostamento, ele vai. Se ele não for, provavelmente o caminhão vai estar carregado, o caminhão vai estar pesado, ele vai estar com medo do caminhão tombar ou do caminhão estourar o pneu e ele não vai. Aí o certo é o quê? É você aguardar aparecer a faixa seccionada, que aí vai ter a segurança, e você fazer a ultrapassagem pela esquerda. Ali advertindo os motoristas. Provavelmente os veículos pequenos eles irão para o acostamento. Agora os caminhões, alguns vão, os que tiver vazio, os que tiver cheio não vai não. Não adianta que a maioria eles vão insistir ali na pista, porque o próprio motorista vai ter medo de acontecer alguma coisa com o caminhão dele. Mas você fica indo ali, ó, aparece a ponta da ambulância na esquerda ali para ele perceber, com a sirene ligada, né, para ele perceber na primeira oportunidade que você tiver com segurança, que é a faixa seccionada, você ultrapassa pela esquerda. Pode ultrapassar pelo acostamento? O acostamento não foi feito para isso. Para trânsito nem para ultrapassagem, mas em caso de emergência, se você tiver no veículo de emergência atendendo uma emergência e você tiver realmente certeza do que está fazendo com segurança para a equipe, pode passar pelo acostamento também, porque é livre circulação, estacionamento e parada. A ambulância goza dessa prerrogativa. A polícia rodoviária uma vez pagou sapo e falou que não podia. A própria polícia rodoviária também passa pelo acostamento quando eles estão em operação de trânsito. Por quê? Porque eles gozam desse mesmo prerrogativa que a ambulância goza. Livre circulação, estacionamento e parada. Quando em atendimento, quando em operação. Deixar bem claro aqui. Você já passou por alguma situação parecida? Você teve que usar o acostamento? Você já teve algum problema ao usar o acostamento para fazer uma ultrapassagem quando você estava em atendimento, em urgência com a ambulância? Você já foi advertido por algum agente de trânsito por você fazer uma ultrapassagem com o veículo de emergência, com a ambulância pelo acostamento? Se já tiver acontecido, se você tem essa experiência, coloca aí nos comentários, por favor, para a gente nivelar o conhecimento e discutir também aqui nivelar o conhecimento e discutir assuntos que talvez já tenha acontecido com uns e não tenha acontecido com outros.